Eu vou continuar um pouco pincelando sobre o jogo já nos próprios destaques, que eu acho que fica até mais didático, fazendo uma junção com aquela introdução que eu fiz, mas trazendo sobre o Marquinhos Santos, porque eu acho que é uma relação muito, muito próxima do próprio rendimento dos jogadores que eram peças importantes do Ceará e que estão muito prejudicados aí por essas mudanças que o Marquinhos promoveu. É lógico que ele não é o único culpado. Acho que os jogadores falta às vezes um empenho maior, falta aquele velho jargão de comprar ideia. E foi algo que se falou muito quando o Marquinhos Santos chegou. Já os jogadores compraram a ideia e que claramente não aconteceu. Por mais que exista uma bagunça tática, pelo menos no começo do segundo tempo, você percebeu que houve pelo menos um pouco de ímpeto até sair o gol ali. Então, essa parte também estava deixando a desejar. Isso aí cabe aos atletas nessa responsabilização aí, não cabe muito ao Marquinhos Santos. Mas destaques positivos, muito difícil mencionar alguém salvar no jogo desse. Mas eu acho que o Richard Coelho ainda tentou um pouco mais. Acho que não queria nem elencar em posição, assim, porque é tão difícil assim. Teve todos ali praticamente cometeram erros básicos, erros de passe, cederam contra-ataques, erraram passes que poderiam ser o último passe ali para o gol. Mas o Richard Coelho foi bem, assim, na medida do possível. Eu acho que o Vina foi muito prejudicado pelo esquema tático, mas nos momentos onde o Vina conseguiu colocar a bola no pé e fazer ela girar ali por um curto espaço de tempo ali no segundo tempo, foi quando o time teve ali perto de alguma coisa próxima de praticar futebol, assim. Então eu queria falar do Vina e o Lima, pela tentativa também, pelo que ele tentou. E você claramente vê os dois com a mesma dificuldade, tanto o Lima quanto o Vina muito amarrados ali pelo esquema, muito presos. Mas é muito difícil, assim, se você disser outros, você consegue, olhando por outro prisma, destacar outros 3 jogadores completamente diferentes, porque não existiu ninguém que se sobressaiu assim, positivamente, que merecesse um grande destaque. Pelo lado negativo, Matheus Peixoto, nulo, errando passe, não tinha tempo de bola para pressionar a saída de bola, no ataque, em termos de posicionamento, muito mal posicionado. Então o Matheus Peixoto tem que estar em terceiro lugar, né? Em segundo lugar, os piores é fácil de ranquear. Em segundo Bizarra lugar, a quantidade de chance que ele tem na frente de Clebão, sabia? Em segundo lugar, o Marquinhos Santos, que eu acho que ele foi muito nocivo nas mexidas, na forma como ele influenciou negativamente na postura tática do time, no ânimo. E concordo assim, com o que o Minhoca disse, que não é fácil dar sequência a um trabalho. Assim, infelizmente, não é um xadrez ali onde você está com as peças posicionadas e se não mexer, tudo continua fluindo do mesmo jeito. E infelizmente não é, mas eu acho que ele poderia ter feito mais, assim, em termos de leitura de jogo, de reposicionamento de peças, de correção de espaço e na própria tentativa de mexer no time. Só em ele ter cogitado colocar Kelvin e Giovani ali já mostra o quão perdido ele tá. E por terceiro ainda colocar o Kleber. Em primeiro lugar, o pior jogador da partida para mim foi o Bruno Pacheco, inclusive trazendo para cá o combinado da péssima partida que ele fez no Clássico. Mas hoje ele errou tudo, perdido em campo. Acho que até o semblante do Pacheco era outro. Errando muito passe. O gol passa diretamente por ele. E assim como o gol, inclusive os gols anulados, né? Passaram muito pelo Pacheco, assim, foram nas costas dele ali as jogadas. Aquele primeiro gol anulado do Jorginho, aquele espaço ali nas costas do Pacheco. Se fosse resultado de uma ação ofensiva, da gente ter o Pacheco apoiando ali, cumprindo aquela função ali do Mendonça, chegando ali de fundo, triangulando, abrindo espaço, a gente até entenderia. Mas ele era inútil ofensivamente. E quando agia ofensivamente era perdendo passe, cedendo contra-ataque e ao mesmo tempo deixava o espaço lá atrás, que foi tão bem explorado pelo Atlético. Thiago Minhoca, emenda daí, companheiro. Nossa, cara, é difícil, assim, sabe, falar de um jogo... É um destaque positivo que se você disser outros 3 jogadores, também não tá errado, não.
Assim, o que tem acontecido nos últimos jogos do Ceará é porque aquela coisa, a irregularidade é tão alta, que é tão difícil, às vezes, você conseguir pensar algo que se salve ou algo mais razoável. Por exemplo, o Lima, eu gostei da dedicação dele em campo, entendeu? É um dos jogadores que talvez eu vou conseguir salvar, porque eu acho que ele tentou muitas vezes, né? Se movimentou melhor nesse jogo, mas, assim, em qualquer outra partida, talvez o Lima não fosse esse destaque todo, mas pela tentativa, pela luta, eu acho que foi um jogador que tentou muito. Eu consigo colocar um pouco também, acho que até a partida do... Assim, um pouco da entrada do Zé Roberto, vai. Assim, que eu acho que ele passa longe de ter sido assim, uma coisa vistosa, mas ele participa da jogada que acaba gerando o gol, aquela coisa dele ir atrás, ele tem uma finalização de fora da área e, digamos, também teve entrega, digamos assim, né? Mas muito pouco também, eu vou colocar assim, porque ele deu uma leve melhora, não tanto suficiente, mas... E o terceiro, cara, eu acho que eu vou ficar... Eu pensei em falar o nome do Eric, mas... Aí eu ia discordar, eu ia me meter no teu. Não, o Eric não tem nada assim, não. Porque Porque eu pensei em tirando o colocar o chute. autor do Não, gol. tirando o chute do gol contra, ele não fez nada, ele errou tudo. Ele errou tudo. Pois é. É a primeira vez que a pessoa cria a jogada do gol e não é sequer cogitado entre os 3 melhores da partida, porque é o Eric. Talvez eu vá ficar com um pouco com o Luiz Otávio, então. O Luiz Otávio talvez não tenha cometido muitas falhas, como alguns jogos ele já cometeu recentemente. Eu acho que ele foi o mais seguro, o mais regular da defesa. O Messias, às vezes, se atrapalhou ali, mas acho que são esses, assim. O Vina, por exemplo, ele foi muito participativo, mas eu não gostei uma cor do Vina durante o jogo, porque parecia não estar, às vezes, focado com o jogo, sabe? Teve um momento que ele teve um desentendimento com o Elton Rato e ele já tinha amarelo. Eu falei, pronto, agora só me falta tomar um amarelo por conta de uma discussão boba no meio de campo, você precisando virar a partida, entendeu? E aí, novamente, recai sobre o Marquinhos isso. A gente não estava vendo mais o Vina, porque quando chegou o Dorival, o Ceará ainda estava tendo aqueles momentos de desconcentração, muita expulsão, e o Vina era esse jogador, às vezes desconcentrado demais. Já com a saída do Dorival, chegou o Marquinhos, você vê o Vina pilhado de novo, como aconteceu no Clássico, de novo agora, entendeu? Desfocado do jogo, desfocado totalmente da partida. E aí poderia ter sofrido uma expulsão. E eu acho que o Vina ali se esforçou novamente, buscou o jogo muitas vezes, fez boas viradas de jogo, mas muito abaixo. E do lado negativo, aí fica até um pouco mais fácil. O Pacheco, para mim, vai nessa primeira colocação, porque ele tá apresentando uma dificuldade. Assim, você olha para o Pacheco hoje, você não acredita que é o mesmo Pacheco de tantos jogos com a camisa do Ceará. Que ele é seguro, entendeu? Você pode achar que o Pacheco, às vezes, ele erra passe, acaba se precipitando e tudo mais, mas com nível abaixo mesmo assim, de maneira sequencial, aí já é preocupante. Então, para mim, o Pacheco foi muito mal. O Ayrton, que não é esse atacante todo, teve muita facilidade ali pelo lado dele, e eu achei muito desesperador olhar o Pacheco em campo e praticamente perder vários duelos ali pelo lado esquerdo. Então, não ajudou, contribuiu em nada, nem ofensivamente, menos ainda, até porque ofensivamente o Ceará foi muito nulo. Outro que foi muito mal, aí eu concordo muito com o Léo, foi muito... Aí é que tá, né? Ele foi mal na partida, mas também a maneira de se jogar que o Ceará propôs, basicamente, ele ia pouco participar, que é o Peixoto. Porque o que o Ceará ficou mais... O Ceará, se eu não me engano, finalizou... no primeiro tempo foram 17 cruzamentos. 17 cruzamentos, cara. Eu acho que desses 17, acho que 2 acabaram sendo certos. Um deles foi a cabeçada do Lima. Então, assim, muito chuveiro na área, tentando buscar um jogador que tem um bom jogo aéreo, que no caso é o Peixoto, mas, assim, uma falta de repertório, de tentar trabalhar com um homem referência, que você poderia fazer a bola por baixo, ele prendendo, sabe, ter uma movimentação de volantes, se aproximando, como era o time do Dorival, porque era Richard chegando, era Sobral, às vezes, Sobral mais ou menos, né, porque o Sobral ficou até mais tempo machucado, mas o Richardson, o próprio Lindoso, com o Marquinhos não acontece isso. Os volantes, para entrar na área, é uma dificuldade, né? Então, assim, é um repertório muito, muito pouco. E aí, queira ou não, o Peixoto ficou muito inútil durante o jogo inteiro, assim. E uma terceira posição, cara,
Aí é jogar uma moeda para cima, rodar a roleta aqui e escolher um, entendeu? Porque, de uma maneira geral, assim, o Nino foi muito voluntarioso, mas eu acho que muitas vezes ele não entender que algumas jogadas não precisavam. O que é isso aí? Teve umas palmas aí. Apareceu umas palmas aqui do nada aqui. Botaram, da roleta, é por causa da roleta, o Nino foi pouco inteligente, às vezes, quando ele tinha muita liberdade, né? Ficava nessa de sempre ficar rodando para lá, para cá, para fazer um cruzamento. E às vezes ele poderia fazer uma jogada de profundidade, fazer o cruzamento para trás. Então, muitas das boas chances que o Ceará até tinha o campo com ele acabava fazendo a escolha errada, né? Então, assim, poderia estar mais gente aqui, mas de uma maneira geral, muito abaixo. O Richardson, nem deu para falar o nome do Richardson. E olha que, assim, o Richardson do Clássico, nossa senhora, é porque a gente falou aqui da outra vez, né? Então, assim, tem muito jogador que é muito bom do Ceará que tá jogando mal. E isso é o que mais preocupa, entendeu? Jogadores que não jogavam tão mal assim, que tinha no mínimo uma regularidade. Era aquela coisa, Celso. O Ceará, nos piores momentos que já teve, né, nessa época de Série A, sempre tinha jogadores regulares. O que está acontecendo agora com o Ceará, com o Marquinhos, é Pacheco mal, Richardson mal, Sobral mal, assim, sabe? E aí ele tá fazendo jogadores regulares sendo jogadores ruins. Isso é que é mais agravante. Então é um ponto... Verdade. De vez em quando a gente tá falando de jogadores que sempre estiveram entre os nossos destaques positivos, agora nos destaques negativos, né? Rapaz, eu vejo muitos sintomas, tá? Muitos sintomas mesmo de um elenco que não abraçou, como em algum momento a gente achou que tinha rolado esse abraço ao trabalho de Marquinhos. Meus caros, vocês têm considerações finais para tratar sobre esse novo empate do Ceará de Marquinhos? Só fora o Marquinhos Santos. Não tinha percebido que essa era a sua corrente, viu, companheiro? Não pareceu, né? Pelo que eu construí. Não, achei surpreendente aí esse posicionamento. Cara, é aquela coisa. Eu acho muito difícil, assim, não aparenta, mas futebol tudo é possível, né? Eu acho que o Ceará não vai demiti-lo, vai fazer aquela velha cartada de tipo, o próximo jogo a gente vai dar mais uma chance. Então acho que eles vão dar mais uma chance para o Marquinhos. Mas é o tipo do jogo que é o jogo que, teoricamente, você vai na pior dos cenários, né? Você vai jogar um jogo fora de casa, numa altitude. Pressionado. É um jogo eliminatório. Dependendo do contexto, você pode deixar a situação quase que irreversível para o jogo da volta. Então é isso que o Ceará vai tentar. Então, eu já acho a cara do empate com atuação insossa para segurar ele mais. Se der empate com um desempenho muito ruim, acho que pode até ser bom. Quer dizer, bom entre aspas, que eu acho que o Ceará não vai demitir. Mas se der para acontecer uma derrota por um gol de diferença, isso imaginando se for para tirar o Marquinhos, né? Derrota por um gol de diferença, mas com aquele cenário que poderia ter sido um 5, entendeu? E não foi, aí eu acho que aí ajuda de uma certa maneira. Porque você não acaba permanecendo com o Marquinhos Santos e ao mesmo tempo você também não tem um prejuízo tão danoso no placar para o jogo da volta. Esse seria o cenário se o Ceará for manter ele, que eu acho que vai acontecer para o jogo da quarta-feira.